como eu tinha dito lá no nosso grupo, hoje nós vamos começar essa nova parte falando um pouco de números complexos e álgebra complexa, né? Que é uma parte do capítulo, não é o seguinte, mas é o depois de formas diferenciais que a gente pulou. Então, o que está aí na apostila é um processo de construção dos sistemas numéricos, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque está escrito aí, não vou ficar repetindo um troço que está escrito aí, eu vou só falar em termos mais gerais, tá? Ou seja, a ideia básica, né? Então, a ideia básica é que os sistemas numéricos podem me interromper o momento que desejarem, tá? Os sistemas numéricos são construídos a partir de certos conceitos. Assim, por exemplo, os números naturais, deixa eu só ver como é que é. Os números naturais, que a gente escreve como sendo, deixa eu ver se tem um símbolo, eu acho que tem um símbolo aqui. Igual 1, 2, 3, 4. Eu às vezes considero o zero como parte, mas normalmente não é o que se faz, tá? São construídos a partir dos axiomas de Peano. Esses axiomas, eles não vão entrar no detalhe aqui, mas eles têm a ver com a ideia de sucessor. Então você define uma ideia de sucessor e define um primeiro número natural, que seria o 1, e a partir disso você obtém, evidentemente, todos os números naturais, tá? E define uma ideia de sucessor e de um primeiro número. A partir daí, todos os números naturais são obtidos. Sabe que a ideia de sucessor? A ideia de sucessor também introduz a ideia da operação de adição. Porque o sucessor nada mais é que a adição por 1, né? E é claro que a partir dessa adição por 1, você pode generalizar para a adição em geral, né? Por 6, por 20, interessa, né? Bom, mas aí o que acontece? Ocorre que os naturais não são fechados, e aí vem a questão do fechamento do conjunto, tá? No meio. Não são fechados com relação à subtração. É uma outra operação relevante. O que significa dizer que não são fechados? Significa o seguinte, ou seja, dados A, B, pertencentes aos naturais, não é verdade, como é que eu coloco isso aqui? Não é verdade, tem um cortinho lá, não sei se vocês estão vendo o cortinho em cima da seta, tá? Vai dizer que não implica, tá? Que B menos A vai pertencer aos naturais. Então isso diz que o sistema não é fechado, tá? Eu vou colocar isso aqui para dizer, para fazer a representação lógica correta, deixa eu só colocar aqui para todo A e B, pronto, que aí fica adequado. Então, para todo A e B pertencente aos naturais, não é verdade que B menos A pertence aos naturais, tá? Sempre, né? O para tudo aqui está dizendo isso, né? Então isso não é verdade, tá? Então aí você quer fazer o quê? Você quer construir um conjunto numérico que seja fechado com relação a essa operação, tá? Então você vai começar a buscar agora fechamento, tá? Então, para suprir esta necessidade, constrói-se o conjunto dos números inteiros. Aí é um Z igual, aí vai de menos infinito a mais infinito, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? E passa a ser fechado para a soma e a subtração. Além disso, passa a ser fechado também com relação à multiplicação. A multiplicação nada mais é que uma forma sintética de se falar de soma, né? Tá? Então, se ela fecha... Os atrás também são fechados com relação à operação de multiplicação. Não só com relação à operação de subtração. Ocorre que os inteiros não são fechados com relação à operação de divisão. Ou seja, para todo A, B pertencente aos inteiros, não decorre disso
que A sobre B pertence aos inteiros. Vou colocar isso de uma maneira diferente, tá? Vou colocar assim, para ficar mais certinho do ponto de vista lógico. Aí eu troco o sinal do pertence aqui. Passa a ser não pertence. Mas eu tenho que trocar porque não é necessariamente pertence. Aí eu tenho que usar o sinal de necessidade. Já sei. Se B é maior do que A, se B não divide A, melhor. Se B não divide A, deixa eu ver se tem um não divide. Só para expressar de uma maneira adequada, tá? Ó, se B não divide A, isso aqui quer dizer não divide, tá? Então, agora ficou melhorzinho do ponto de vista lógico. Isso aqui diz o seguinte: para quaisquer números inteiros A, B pertencente a Z, se B não divide o A, então A sobre B não pertence a Z. Melhorar então isso aqui também. Para todo A e B pertencente a Z, se B. Se A é maior do que B, aliás, maior ou igual, na verdade, porque o zero não está, né? Então, B menos A não pertence aos naturais. Então, isso determina o não fechamento com relação à subtração, o não fechamento com relação à divisão. Tá? Então, professor, pois não. é A maior ou igual a B, né? Você colocou zero. Maior ou igual a B, cara. Obrigado. Então, aí você vai agora suprir. Constrói-se conjunto dos números racionais. É o quê? Vocês já viram, né? No ensino médio, né? E é igual, aí aqui não tem jeito, tá? Não dá para expressar, mas é o conjunto de todos os números. Aí não dá para ser né, colocar por enumeração, como esse aqui, né? Aqui está por enumeração, aqui está por enumeração, mas o que é um conjunto que não é de contável, né? Os números não são contáveis. Então é um conjunto do tipo A sobre B, tal que A e B, A pertence A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais. Então, B. Porque eu não preciso de mexer no sinal dos dois, tá? Então eu posso definir que o denominador é sempre positivo, tá? E não zero, né? E não nulo, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Mas podia colocar os dois inteiros e depois dizer que o B não é zero. Dá para fazer isso da mesma maneira, tá? Que não pode ser representado por enumeração. Aliás, eu vou até colocar assim, ó. Como eu coloquei na apostila, se não me engano. Esse cara aqui, ele quer dizer a mesma coisa que aquele outro lá, tá? Ele quer dizer a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá bom? Isso é uma forma de notação. Mas esse número aqui. Então vejam só, os números racionais deixam de ser um númerozinho só, no sentido dos números naturais inteiros, e passam a ser um par ordenado. Tá? Isso é interessante porque nós vamos falar mais adiante. E aí, bom, aqui é possível mostrar facilmente, dados dois números racionais, haverá sempre um racional entre eles. A questão que fica, entretanto, é saber se os racionais cobrem todas as possibilidades da reta. De fato, isso não é verdade. Isso pode ser demonstrado com aquela representação gráfica que está na apostila, tá? Eu vou ver se eu estou pegando aqui. De vez em quando eu tenho que parar, tá, gente? Porque o troço aqui pega a minha pressão. E aí eu não consigo continuar teclando. Então, só um minutinho, por favor. Pronto. Esqueci o que eu estava falando, droga. Bom, eu estava falando dos números racionais, né? A questão se os números racionais cobririam toda a reta real ou não. Né? Aqui eu vou pegar uma imagem de ala esquerda. Tá. Vou pegar a imagem aqui. Então, vendo a figura
A seguir, o que essa figura mostra? Eu crio aqui um triângulo retângulo de lados 1. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que esse troço é a raiz de 2. Se eu baixar aqui, significa que a raiz de 2 está na reta, mas a raiz de 2 não é um número racional. É possível mostrar isso, tá? Temos como é que eu mostro que raiz de 2 não é um número racional, hein? Alguém tem alguma sugestão? É impossível demonstrar ele em forma de refração, como dos números racionais. Não, tudo bem, mas como é que eu mostro isso? Isso aí você está dizendo. É isso que eu quero demonstrar, tá? Vamos tentar aqui? E Oi, pode falar. usar a definição de quociente, daí você pega e faz o denominador vezes raiz de 2 tentando dar algum número, só que você vai perceber que não vai dar. Passa por isso mesmo. A gente faz assim, ó. Para demonstrar isso. Isso aqui nem precisa fazer, tá? A gente está fazendo porque é mais um momento em que a gente pode falar sobre demonstração e tudo, né? Vamos usar demonstração por absurdo. Todo mundo aqui conhece o que é uma demonstração por absurdo? Tá. Olha, não estou muito lembrado agora. Então, a demonstração por absurdo é a seguinte: você quer demonstrar uma coisa, aí você nega isso que você quer demonstrar e mostra que, ao negar isso que você quer demonstrar, você chega a um absurdo. Então, se o que você falou, que é a negação do que você quer mostrar, te levou a um absurdo, então a negação do que você disse, que é a negação da negação do que você queria mostrar, ou seja, o que você queria mostrar, é verdadeiro. Entendeu? Vamos, Sim. tá? Então, assim, vamos assumir que a raiz de 2 é racional. Ou seja, agora a gente usa aquilo que um de vocês aí falou, tá? Isso aqui é A sobre B, em que a fração é própria. Sabe o que é uma fração própria, né? Fração própria é uma fração que já não pode mais ser simplificada. Ou seja, não existe entre A e B nenhum termo, nenhum fator comum, tá? Bom, então, se isso é verdade, então 2b ao quadrado é igual a A ao quadrado. Tá, e daí? O que eu posso tirar disso aqui? Vamos tirar que A é par, né? A é um número par, tá? Implicar, né? Assim, podemos escrever, concordo, né? Que A é um número par, tá? Discordarem me avisa, tá? Sim, sim. A ao quadrado é um número par, né? A ao quadrado é um número par, não A, né? Mas é claro que se A ao quadrado é um número par, A é um número par, né? Porque ele vezes ele mesmo, um produto de números primos, de números ímpares é um número ímpar, né? Então, nós podemos escrever, quando é um número par, como é que eu posso escrever o A, então? 2K. Para qualquer K, tá? Não é isso? O número par pode ser escrito assim, não pode? Sim. Sim. Bom, e aí? Olha só o que eu já escrevi aí. Vai, concluam para mim o absurdo. Onde é que está o absurdo aí agora? Antes de eu escrever. Bora, gente. Então, o B, ó, é igual a 2K ao quadrado. É o quadrado, né? De modo que B também é par. Mas se A é par e B é par, então A e B, A sobre B, não constituem uma fração própria. Ah, tem um fator comum entre eles, que é o 2. Mas eu tinha dito no início que ele era uma fração própria. E agora eu estou concluindo que ele não é uma fração própria. Isso é uma contradição. Uma contradição, tá? Assim, temos uma contradição e, pelo princípio da demonstração por absurdo, muito comum essa demonstração em matemática, tá? Temos que raiz de 2
Ou seja, eu nego isso daqui, né? Eu nego isso daqui. Agora eu vou negar isso aqui. Tá? Porque foi isso que me levou à contradição. Tá? Não pertence aos racionais. Todo mundo entendeu essa demonstração ou gostaria que eu retomasse? Sim. Beleza. Professor? Oi. É uma dúvida. Você chegou que A ao quadrado é um número par porque o B está sendo multiplicado por 2, né? Isso. Ah, não, beleza. Ok, então nós temos, o que nós temos aqui? Nós temos números que, em princípio, estão na reta, né? Porque isso aqui é uma parte da reta, né? Um segmento de reta, né? Mas que não são racionais. Então, nós temos que atribuir. Isso significa que a raiz de 2 não pertence aqui. Então, existe uma operação, assim, existe uma operação e para a qual os racionais não são fechados, que é a operação de radiciação de números positivos. A gente sabe que tem ainda outro problema com relação a essa radiciação, né? Então, com isso, para suprir esta necessidade de ter esses números, tá? Constrói-se o conjunto dos números reais, que incluem os racionais e os irracionais, que não são só números que são raízes, tá? Que não são apenas números obteníveis por meio de uma radiciação. Tá? Por exemplo, pi não é raiz de nada, tá? O e, né, do logaritmo neperiano, também não é raiz de nada, tá? Então, não só são esses, mas são esses também, né? E aí vem, então, com isso, a partir da união, vou colocar aqui os números irracionais, vou colocar aqui um izinho no sistema e, vamos ver aqui. Não tem. Então põe eu mesmo. E vou colocar assim. Da união, onde são união. R igual a Q união I. Construímos o conjunto. Essa construção, eu não vou fazer aqui, mas essa construção é feita, de fato, pelos chamados cortes de DD15. A ideia de você usa para fazer essa construção, a ideia de limites, tá? Então, com a ideia de limites, e você fala do ínfimo, do supremos, essas coisas assim, você constrói os números reais como sendo limites de certas sequências. Mas isso não importa pra gente, tá? Por isso que não vou fazer isso aqui. Mas que se colocarem no Google corte de DD15, vocês vão achar facilmente isso aí. Bom, tá. Ainda ficamos com um problema a ser resolvido com a questão da radiciação. Trata-se do problema de se encontrar raízes pares de números negativos. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui é a parte do de cima. Agora, para suprir essa necessidade, complexos entram, e os complexos são muito importantes porque eles são chamados de conjunto completo. Ou seja, qualquer forma polinomial, ou seja, qualquer equação polinomial, tem todas as raízes no complexo. Opa, peraí que eu tenho que tirar de novo aqui a pressão. Mas vocês podem perguntar enquanto estiver tirando pressão, tá? Então eu não posso mexer para digitar. E essa parte que mostra que o conjunto dos números complexos tem todas as raízes de qualquer equação polinomial de qualquer grau, ela é uma teoria muito bacana. Foi feita por um cara, isso aí foi assim uma revolução na matemática, e foi feita por um cara que morreu aos 23 anos. Inclusive morreu de duelo, porque ele andou mexendo com a mulher do outro cara lá e o cara pegou e matou ele. E o cara tinha 23 anos e resolveu um problema que era ancestral na matemática. Dureza, né? E é estudado, se eu não me engano, em análise 3, se eu não me engano. É uma teoria muito bacana. Difícil, tá? Uma teoria bem difícil, mas muito bacana. Mas para nós o que interessa é a informação, né? De que os números complexos
Então ele é, e aí ele é definido de que maneira? Bom, aí vamos ver agora a definição de um número complexo, né? Vou colocar isso aqui como uma subseção. Então, define-se. Aqui vocês já sabem, né? Ao modo que qualquer número complexo pode ser escrito na forma assim, Z. Qualquer número complexo Z pode ser escrito na forma AB é igual a A mais IB, sendo que A e B, mais fácil aqui, pertencem aos reais. Só um minutinho, viu, gente? Meu filho. Era meu filho me chamando para fazer Kahoot com ele na quinta série. Lamentavelmente não posso. Adoro fazer Kahoot com ele. Bom, então ele pode ser escrito dessa maneira. E aí, claro, a gente não quer definir só números, a gente quer definir o quê? As operações, né? Então, a partir e aí a gente tem as seguintes operações. Deixa eu fazer um bullet aqui também. Adição. Então, Z1 igual a AB. Z2 igual a CD. Implica que Z1 mais Z2 tá difícil. Vai ser igual. O próximo braço é horrível. Vai ser igual a o quê? Como é que fica Z1 mais Z2? A mais C, B mais D. Isso. Tá, agora vem subtração. Aí não vou colocar logo a adição de subtração, tá? A gente não perde tempo com isso. Eu coloco mais ou menos aqui. Aqui mais ou menos não tem não. Aqui. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora vamos colocar multiplicação. Então, a multiplicação do Z1 pelo Z2 vai ser o quê? Vai ter que aplicar distributivo. Aí como é que fica? AC AC menos BD. E depois vai ficar BC, AD. Assim? Não, vai ficar BC mais AD, não? Esse aqui? Acho que fica esse aqui, ó, não? não fica menos, não fica? Ah, não, já botou o termo negativo, esquece. E aí? Tá certo ou tá errado? Ó, isso aqui, ó, eu tenho que multiplicar. Para pegar a parte real, é o AC menos o BD, porque I vezes I é menos 1. Para pegar a parte complexa, eu tenho que multiplicar o real com o imaginário e somar, né? Certo ou não? Certo, certo. Então vamos para a divisão. Então, temos aqui, vou copiar aqui, porque senão tá no Deus, né? Z1 dividido por Z2 vai ser o quê? Vai ser A dividido por CD e B dividido por CD. Não tem muito onde fugir, não. Precisa racionalizar, professor? Beleza. Ah, tá. Multiplicar pelo conjugado, né? Isso. Aí fica. Agora vai ter que fazer conta também. Não, você pega o de cima que tá sabendo, tá resolvido. AC mais BD. Multiplicar pelo conjugado. BC menos AD, não é? Dividido pelo quê? A ao quadrado. Ops. A ao quadrado, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso? Eu não estou multiplicando por B ou por C menos D? Não é o quadrado, professor? Não é D ao quadrado, não. Aonde D ao quadrado? O parênteses todo ao quadrado. Não.
É, porque o número vezes o seu conjugado vai dar o módulo ao quadrado, não? Ah, você diz colocar o quadrado aqui fora. Além do Isso, quadrado dentro, Isso. né? isso. Tá. Pois é, olha só. Será? Vamos colocar aqui o conjugado. C1 igual a AB. Então, vou colocar do jeito que estou colocando antes. Conjugado complexo. Eu vou escrever, eu não sei como é que tá na apostila aí, não me lembro. Se é uma estrela ou se é uma barrinha. Estrela. Né? Ah, beleza. Então vai ser igual a menos B. Assim, note que Z1 vezes Z1 estrela vai ser o quê? Só pegar esse cara aqui com esse e usar essa regra, né? Isso. E aí, fica o quê então? A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas então por que deveria ter um quadrado aqui fora? É que eu tava pensando no módulo dele. É porque o módulo é uma raiz, né? Módulo é uma raiz. Tá? Vamos colocar logo esse módulo aqui então. Vamos copiar isso aqui. Exatamente. Agora tem uma coisa interessante nesse produto aqui, que infelizmente eu não vou explorar nesse momento, nessa parte do curso, que é o seguinte: vocês percebem que eu posso estabelecer um isomorfismo entre os números complexos e os pontos no plano? Note. Uma relação, tá? Uma isomorfismo. Z e Professor, uma dúvida que eu fiquei lendo a apostila é justamente a relação dos complexos com o vetor, que você começou a introduzir os próprios números complexos na notação vetorial, não estava conseguindo associar muito. Mas eu entendi as contas com produto escalar e vetorial, faz sentido. na verdade o que acontece é o seguinte, que como você pode estabelecer a definição dos números complexos num plano, você pode associar pontos a números complexos, né? Deixa eu puxar um gráfico disso. Números complexos, plano. Vocês não estão vendo, não, mas eu estou puxando uma imagem aqui, tá? Aqui, peguei já, aqui tá ótimo. Essa é suficiente. Certo? Então, como você pode associar um ponto no plano a um número complexo, e esse ponto também pode estar associado a um vetor, você pode fazer essa relação aqui. Ou seja, dizer que, de certa forma, um número complexo representa um vetor. Pô, peguei a ideia, mas... não, peguei, Tá? entendi. Porque, de certa forma, as coordenadas são justamente a parte real e imaginária, tá? Por isso que eu estou escrevendo desse jeito. Tá? Por isso que eu evitei ficar escrevendo o tempo todo como A mais BI e passei a escrever assim. Tá? Porque aí, se você for ver, isso aqui pode ser considerado como um par ordenado. Tá? Então, só que os números complexos têm certas operações, e essa é a riqueza da coisa, que podem ensejar relações interessantes. Agora números complexos possuem certas operações já apresentadas que implicam... Espera aí só um pouquinho de novo, vai tirar minha pressão. Oh, meu Deus do céu. 24 horas isso. De 15 em 15 minutos ele tira minha pressão. Dá pra ouvir aí o barulho dele? Não, né? Dá. Pois é. Imagina pra dormir. Cara, professor, mas você tá bem aí? Tranquilo? Tô exame normal, assim, só um check-upzinho. Minha pressão não deve estar essas coisas todas, não. Mas... Tá zerado, então. Tá. Zerado com 57. É meio exagerado, mas eu diria que não tá Não, que isso, sua vida tá começando agora aí, tá começando agora. Tá começando. Quem dera. Mas tudo bem. Que implicam uma certa riqueza na comparação. E a riqueza é a seguinte, de fato. Note que entendidos. Você me escuta? Vou falar. Agora eu não escuto mais. Sumiu.
Não me escuta? Agora sim. Eu acho que é um problema mesmo. Parece que tá dando um problema de contato aí. A entrada do meu fone aqui fica saindo. Nessa definição de vetor aí, não seria só A mais B? Eu não fico nessa dificuldade de A mais B. A mais B? Porque no sistema aqui de coordenadas, tá aqui só A e B, né? E aí é um ponto no plano, né? Tô com dificuldade de ver essa operação A mais B. Esquece essa representação aqui. O número complexo pode ser representado dessa maneira. Esquece essa representação. Sim. Pensa nessa representação que está aqui negritada aqui. Certo. Então, um número complexo é um par ordenado. Uhum. E um par ordenado é um ponto no plano. Certo. Não é? Então, você está estabelecendo esse, a gente chama isso de um isomorfismo. Você está estabelecendo um isomorfismo entre os números complexos e os vetores. Tá? Ok. Tem a mesma representação. A mesma coisa de você dizer aqui, ó, que esse cara aqui é o A vezes 1, mais B vezes I, e esse 1 é um vetor unitário nessa direção, e o I é um vetor unitário nessa direção aqui. Tá, agora ficou mais claro. Então agora você pode escrever isso aqui da seguinte forma. Vou colocar isso aqui como complexo conjugado. Ops. Aí, quando eu completo complexo conjugado, fica mais aqui, né? Eu troquei o sinal do D, né? E aqui fica BC menos... Porque eu troquei o sinal do D, né? Quando eu fiz isso aqui. Agora, olha só que interessante. Esse troço aqui, considerado agora como um vetor, porque esse vetor aqui, ó, é o vetor que você bate para baixo, né? Tá? A coordenada D muda de sinal, né? Só a coordenada D. Então, isso aqui fica o quê? Z1, mas visto como vetor. Escalar Z2. E o outro fica o módulo de Z1, vetor Z2. Conseguem ver isso? É só olhar isso aqui, né? A vezes C mais B vezes D é o produto escalar. Tá? Se esses caras fossem vetores. E A vezes, e B vezes C menos A vezes D é menos o produto vetorial, ou é menos, né? Não teria alguma coisa de um sinalzinho aqui? Acho que tem um sinal. Só a segunda parte pra mim que tá mais difícil de visualizar. Essa aqui? Ó, pensa nesse cara aqui como vetores, tá? Então você vai fazer um produto vetorial entre eles, tá certo? O que vai ser o produto? O produto vetorial você pode escrever como sendo um determinante. Só que aqui, como está em duas dimensões, é um determinante em duas dimensões, né? Então, esse aí... Perdão, esse aí tem que ser 3 aqui, mas eu vou colocar o 0 na última. E esse I aqui, pelo amor de Deus, hein? É o vetor, né? Versor. Você tem aqui A, B, 0. C, D, 0. O que vai dar o produto desses três caras aqui? É o K-chapéu AD menos BC. Isso, exatamente. Ó, fazendo o produto vetorial. Vamos lá, fazer isso aqui. Mas só fazer valores. Droga, eu tenho que colocar na forma determinante que eu peguei. Determinante. Pronto. Ó, coloco o K em evidência. AD menos BC. Então esse cara aqui é AD menos BC. Então troca o sinal, né? É menos o... Colocar esse, eu tenho que pôr módulo pelo seguinte, porque eu não tenho a direção K, né? Eu estou no plano. Então eu tenho que falar só em termos de módulo, tá? Isso é um número, né? Isso não é uma direção, tá bom? Então tem essa característica. Mas numericamente é o mesmo valor. Agora, qual é a importância disso? Que eu não vou explorar. A importância disso é que você agora conseguiu reduzir a uma única operação de números complexos, duas operações diferentes entre vetores. Aí você pode falar assim, mas e daí? Para que serve isso? Vocês adoram perguntar essas coisas. Aí, olha só aqui uma coisa. Deixa eu só pegar aqui. Equações de Maxwell. A forma diferencial. Espera aí. Vou pegar uma que não seja uma palhaçada. Cheio de palhaçada aqui. Pronto, tá cheio. Não é uma palhaçada. Copiar. Isso implica que um produto complexo, como assim, né? Representa, é capaz de dois produtos, ou os dois produtos, né? Em alguns casos, como no eletromagnetismo, temos equações do tipo. Olha só o que acontece, olha só. Aqui você tem um E, um escalar. Um B, um escalar. Um E, um vetor. Um B,
um vetor. Então parece que se eu podia colocar, por exemplo, essas duas coisas aqui juntas, aqui está no vácuo, tá? Aqui é no vácuo. Mas podia ser sem ser no vácuo, tá? É só para dar um exemplo. Eu podia juntar esses dois, e eu podia juntar esses dois aqui. E como eu tenho uma operação que junta o produto escalar com o produto vetorial, eu vou poder reduzir isso aqui de uma maneira absurda, tá? Então vejam só, essas equações aqui, isso aqui é uma equação, isso aqui é outra equação. Aqui são três. Ou seja, o uso da notação vetorial fez você sintetizar três equações em uma só. Aqui também são três equações. Mesma coisa, mesmo comentário. Só que agora você tem um cara que consegue pegar o produto escalar, supostamente, tá? O produto escalar e o produto vetorial e colocar numa única coisa. Então, de modo supostamente, ou desejosamente, poderíamos tentar escrever algo como F, deixa eu pôr um F diferente aqui. Eu acho que eu tenho um F diferente aqui. Não, esse eu não queria, eu queria um outro. Esse. Mas o rotacional divergente não atrapalha em nada na hora de fazer a anotação? Não, essa é uma boa pergunta. Daqui a pouco eu volto nela, tá? Mais, não sei o que, B. Quem sabe um I? Vou colocar esse I aqui. Como é que eu coloco esse I? Porque esse I não é exatamente o mesmo, tá? Mas eu vou colocar isso de um jeito... Deixa eu ver se eu acho um I torto aqui. Tá, vou colocar um Dalet. Um I, B. Vai dar pau. Um operador gradiente menos DDT. Vamos notando o problema aqui, né? Uma corrente. Como? Vou colocar o J agora aqui, um J esquisito. Ops. Um J esquisito. Que é igual a ρ. Densidade de corrente escalar menos a densidade de corrente vetorial. Vai colocar. Então, o que eu fiz? Quer dizer, não fiz, né? Mas eu estou desejosamente querendo isso. Defini um cara, que é uma soma do campo elétrico com o campo magnético e um troço, que eu não sei o que é, mas que seria muito equivalente ao nosso I. Tá? Um operador de derivação, que é a soma, ou na verdade a subtração, de um vetor, que é o gradiente, por um escalar, e uma corrente, que é uma subtração entre um escalar e um vetor. Veja que eu estou somando e subtraindo escalares e vetores agora. Tá? De uma maneira muito doida. E se eu pudesse fazer essas coisas todas, desejosamente, eu talvez pudesse escrever as equações de Maxwell assim, 8 equações, assim. E de fato é exatamente isso. Professor, Oi. daí o que seria esse D, esse... Uma derivada. É uma derivada que a gente chama de derivada multivetorial. Mas, tipo, que objeto ele seria? Porque ele é um vetor menos um escalar, o que isso dá? É o que já vou falar aqui. Boa pergunta, que é exatamente o que se consegue com a álgebra de Clifford, que generaliza o resultado. Vou escrever isso aqui como resultado. Vou de novo, cara. Espera aí só um pouquinho. Generaliza esse resultado aqui. Vou fazer para a última. Professor, já que o senhor vai dar uma pausa, o senhor pode reexplicar essa última parte aqui? Eu realmente não entendi o que o senhor fez aqui a partir das equações de Maxwell. Me perdi um pouco. Já explico. Bom, aqui é o seguinte. Nós chegamos à conclusão que nós poderíamos usar no plano, os números complexos para sintetizar, colocar numa única operação, que é essa, a operação entre números complexos, duas operações entre vetores, o escalar e a operação vetorial, né? Aí nós olhamos para a equação de Maxwell e falamos assim, ué, mas que coisa, né? Tem aí, nas equações de Maxwell tem tem gradientes, tem derivadas temporais, tem rotacionais, né, produtos vetoriais, tem produtos escalares. Então, será que eu não poderia, fazendo muita coisa, tá? Vocês não têm que tentar entender como é que foi feito, porque não foi feito, tá? Isso é desejosamente, é uma coisa que eu estou tentando, pensando na possibilidade de fazer. Tá bom?
Então, supostamente, ou seja, nós poderíamos, talvez, quem sabe, definir um objeto chamado F, que é chamado de campo eletromagnético multivetorial, que é a soma do E com B, mais com um troço multiplicado aqui, que eu não vou dizer o que é. É um operador multivetorial, que é a soma de um escalar com um vetor, e uma corrente multivetorial, que é a soma de um escalar com um vetor. Aí vocês vão perguntar, como perguntaram, o que esses caras são? Esses caras são multivetores. Eu vou daqui a pouco explicar a importância desses multivetores. A única coisa que realmente incomoda é justamente a soma ou subtração de escalares com vetores. Para mim, eu tô focado nessa coisa. É? Por quê? Uai, é estranho, né? Para abstrair isso aí tá difícil. Será? Na verdade, nada no universo impede isso. A única coisa que vai te dizer se você pode ou não fazer isso é a maneira como você define as operações. O objeto matemático você pode definir do jeito que você quiser. Só que aí você tem que definir operações que preservem, digamos, a consistência do seu sistema. Na álgebra de Clifford, o que você faz é definir um espaço que tem escalar, vetor, 2 vetor e 3 vetor. O 2 vetor é um pseudo-vetor e o 3 vetor é um pseudo-escalar. Vou dizer por que esses caras são importantes. Acho que eu já falei aqui. Não falei não. Eu já dei esse curso tantas vezes que eu nunca sei se eu já falei ou não. A questão, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? Pensa no seguinte. Você tem a velocidade v e você tem o ômega. Deixa eu colocar aqui ômega. Não, vamos colocar assim. Vamos pegar velocidade, não. Vamos pegar o torque. Igual ao F, a força, né? Vezes R, né? Talvez com o sinal trocado aí. R vezes F, na verdade. Mas tanto faz. Aí eu pergunto a vocês. F é o quê? É um vetor, não é? Sim. É um vetor, não é? Sim. O que o tal é? É vetor também. Não é. Por que não? Não é. Quer ver como ele não é? O que acontece quando eu inverto o sistema de coordenadas? O que acontece com R? Ou seja, quando eu faço cada uma das direções ir na direção oposta. O I menos I, o J, I menos J, o K, I menos K. O que acontece com R? Ele vai ficar negativo? Isso, claro. Ué. E o que acontece com F? Também, né? Também. E o que acontece com o tal? Vai ficar positivo. Pois é, então ele não tem as mesmas regras de transformação que os vetores. Dois objetos matemáticos que não possuem as mesmas regras de transformação não são os mesmos. Então tal não é um vetor. Tal é o que a gente chama de pseudo-vetor. Agora pega esse tal. Peraí. Vamos lá, professor. Voltando um pouquinho só. Pega o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui o negócio da inversão. Não vou pegar nada. Pega o vetor F, assuma que F é vetor, e assuma que R é vetor. Agora, pega. Isso aqui é o torque, né? Mesmo sinal é o torque. Agora você pega e faz o seguinte: tudo bem, isso aqui tem que valer se eu inverter o sistema de coordenadas, não tem? Continua valendo a mesma coisa. Só que, quando eu inverto o sistema de coordenadas, o R muda de sinal. Concorda? Sim. O F também vai mudar de sinal, não vai? Vai. Mas se o F e o R mudam de sinal, o tal não muda. Que é F vezes R. Menos vezes menos é mais. Então, tal não tem as mesmas regras de transformação que o F e o R. Ele não pode ser o mesmo objeto. Os mesmos objetos têm as mesmas regras de transformação. Então, tal, a despeito de parecer um vetor, ele é uma outra coisa. Um produto vetorial define sempre um pseudo-vetor, é isso? Pseudo-vetor, tá? Aí, se você pega esse pseudo-vetor e multiplica por um escalar, o que vai acontecer quando você faz a mesma inversão? Teria supostamente que dar um escalar, né? Não dá. Porque se você inverter o seu sistema de coordenadas, esse cara aqui fica negativo. Mas esse aqui não muda. Então o resultado dá com sinal trocado. Então ele dá um pseudo-escalar. E aí você fala assim, mas eu nunca estudei isso. Nunca estudou isso porque os professores enganam os alunos, com razão, para que eles não enchem o saco com essas coisas que são muito complicadas. E que não são relevantes para o estudo que está sendo feito. Então o que vai acontecer? Esse cara é tratado como vetor mesmo e dane-se, e esse cara é tratado como escalar mesmo e dane-se. Mas na verdade você tem 4 coisas. Esse é o ponto. Tem 4 entidades que são importantes no cálculo vetorial. Você tem o escalar, você tem o vetor, você tem o pseudo-escalar e você tem o pseudo-vetor. E a álgebra vetorial, que é chamada álgebra de Gibbs, ela só te faculta 2 objetos, que é o vetor e o escalar. Quando você vai para a álgebra de Clifford, você estende esses objetos e você consegue introduzir 2 novos objetos, chamados pseudo-escalar e pseudo-vetor, ou
2 vetor e 3 vetor. E aí você consegue definir um objeto que é a soma de um escalar com um vetor, com um 2 vetor e com um 3 vetor. É a soma dessas coisas todas. E você tem regras para manipular esses troços. E essas regras, quando usadas consistentemente, permitem que você escreva tudo isso daqui, com essas definições, nessa única equação aqui. E sabe o que é mais interessante? Sabe como é que você obtém a equação de onda? Só multiplicar por esse cara aqui. Pronto, essa é a equação de onda do eletromagnetismo. Dureza, né? Professor, é por isso que a gente não conhece muito bem essas operações, porque quando você, digamos, simplifica para álgebra de Gibbs, daí você perde essas Você perde operações? os objetos, não é que tanto as operações, mas você perde os objetos. Então, por exemplo, aqui, ó, o campo magnético é claramente um pseudo-vetor, porque o campo magnético é definido por um produto vetorial. Talvez você se lembre isso no segundo grau, é um V vetor R, tá? Então ele é um pseudo-vetor. Como ele é um pseudo-vetor e está tendo um produto vetorial aqui, o E é um vetor normal, tá? Como o E é um vetor e está tendo um produto vetorial aqui, o B é um pseudo-vetor. Então B e E tem naturezas diferentes. É por isso que tem que ter um cara aqui para juntar os dois. Bom, mas isso não atrapalha em nada. Vocês podem continuar usando produto vetorial, produto escalar, não muda nada, tá? Só que vocês estão perdendo um pouco da riqueza do seu sistema algébrico, porque vocês estão escondendo dois objetos que são relevantes do ponto de vista das regras de transformação, tá? Então é mais ou menos por isso. Mas é isso que eu faria se eu estivesse ensinando álgebra de Clifford, tá? Aí eu ia mostrar para vocês que aquele produtinho, vocês escrevem isso aqui, né? Eu não vou estar falando isso tudo não, mas tudo bem. Vocês escrevem que vocês podem escrever e o d ao quadrado é d escalar d. Ou seja, você mede distância no seu sistema euclidiano, ou seja, em que vale o teorema de Pitágoras, você mede pegando um vetor d e multiplicando por ele mesmo, né? E aí isso dá o quadrado da distância. É assim que você mede distância, usando o produto escalar. Mas essa é só uma das possibilidades. Você pode definir uma outra operação que não é essa, que é chamada produto de Clifford, em que você tem o mesmo resultado e com esses objetos aqui um pouco diferentes, tá? Por exemplo, no espaço de Clifford, os vetores unitários são matrizes 2x2. Tá? E essas matrizes 2x2, você fala assim, pô, mas esse troço aí não vai dar em nada, né? Essas matrizes 2x2, elas representam um spin na mecânica quântica, que obedece exatamente a uma álgebra de Clifford. Por isso que é interessante vocês verem essas coisas assim, para não ficarem só no ensino fundamental de vetores, entendeu? Mas a gente vai tentar ir rápido o suficiente para poder chegar em algumas coisas desse tipo lá na frente, tá? Vamos ver se a gente chega nisso. Agora, vocês podem ler também a apostila aí, né? A apostila tá aí, é só ler, tá? Aqui eu estou dando só uma palhinha da força do que seria a álgebra de Clifford. A álgebra de Clifford é uma generalização bastante poderosa da álgebra vetorial, tá? E tudo isso começou com a percepção de que tinha um produtinho que era capaz de juntar os dois produtos, escalar e vetorial, num só. E o que a álgebra de Clifford vai fazer, porque isso aqui só vale em 2 dimensões, né? O que a álgebra de Clifford vai fazer é fazer isso aqui em qualquer número de dimensões. Você pode fazer isso também com outro objeto matemático, chamado quaternions, que quaternions foram definidos por Hamilton, no século XIX. Mesmo Hamilton, que faz as equações de Hamilton da mecânica clássica. O cara era fera. Bom, muitos aí, né? Esses caras todos têm esses nomes aí, eram muito bons. O nome do cara que fez o negócio lá das equações, eu não falei o nome do cara, eu esqueci de falar, era Galois. Então tem a teoria de Galois. Se vocês colocarem no Google teoria de Galois, vocês vão ver lá essas questões todas. E aqui é Hamilton. Hamilton vai falar dos quaternions. Se vocês colocarem Hamilton e quaternions no Google, vai aparecer coisa bacana também sobre isso. Essa segunda parte do capítulo era para falar exatamente sobre essas coisas, tá? Mas nós não vamos mexer com isso agora, não. Deixa eu falar no final do semestre, se for possível. Tá medindo aqui, só um minutinho, por favor. Vamos voltar ao estudo dos números complexos, tá? Aí muitos de vocês podem estar pensando assim, pô, não entendi nada. Mas não é para entender mesmo. Porque eu não expliquei nada, eu só mostrei, joguei aqui na tela intuições, tá? Intuições. Então é só isso mesmo, tá? Mas eu não consigo fazer conta nenhuma. Não é mesmo para conseguir. Como é que vai conseguir? Não falei nada, tá? Só coloquei intuições aqui. Que estão associadas a isso aqui, porque isso aqui tem uma importância matemática, esse aqui, né? Tem uma importância matemática grande. Bom. E agora, então, eu falei dessas operações todas, mas não falei da divisão, né? Então, para definir a divisão, a radiciação, perdão. Note, entretanto, não falamos da operação de radiciação.
Para fazê-lo, é interessante, primeiramente, definir a forma polar dos números complexos. Ora, um número complexo não pode ser representado no plano? Ele pode ser representado no plano, ele pode ser representado na forma polar. Né? Você define um ângulo aqui, e aí você tem que o A vai ser o módulo desse cara cosseno θ, e o B vai ser o módulo desse cara aqui seno θ. Deixa eu ver se eu acho aqui uma porcaria desse tipo. Número complexo, forma polar. Aqui. Esse aqui vai ser o suficiente. Só que o desenho é horroroso. Tô achando que esse aqui é melhor. Vou pegar esse aqui. Copiar. De fato. Então você define aqui, esse cara aqui é o número complexo, esse ponto, que é o A mais BI, né? Esse comprimento aqui é o módulo do Z, que é isso aqui que nós já vimos. Esse ângulo aqui é o arco cuja tangente vale B sobre A, isso é trigonometria básica, né? Portanto, o A, o módulo, né, o tamanho A, é módulo de Z cosseno de φ. O B é módulo de Z seno φ. E você pode escrever o Z como sendo módulo de Z, cosseno de φ mais I seno φ. Esse J aqui é I, tá? Esse cara tá querendo fazer graça. De modo que eu vou colocar teta, tá? Que eu uso geralmente teta. Tá? Que é chamada forma polar dos números complexos, tá bom? Essa forma polar é importantíssima. Chamada com ela, podemos obter facilmente a operação de radiciação. Para tanto, como temos Z elevado a N é igual a W, C somente C, C somente C, Z é igual a raiz Wésima, ou Nésima, de W. É verdade, né? Sempre. Essa é a definição. Então, vamos começar a estudar a operação de multiplicação de números complexos nesta representação. Ou seja, na representação polar, tá? É daí que eu vou tirar a questão da raiz, enésima. Então a pergunta é: como fica esta representação? Z ao quadrado. Ora, basta tomar o quadrado dos dois lados ali, né? Ficamos com Z ao quadrado, que vai ser igual a módulo de Z, que é um número, né? Módulo de Z é um número. Ao quadrado. E aí agora eu faço o quadrado daquele cara ali. Mas o quadrado daquele cara ali vai dar o quê? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, não é isso? É igual ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é o quê? Cosseno 2θ. E a outra parte, a parte imaginária, vai ser 2 vezes cosseno vezes seno. As 2 vezes cosseno vezes seno é seno de 2θ. Aí alguns de vocês poderiam falar assim, pô, mas essas contas podiam estar fazendo sem ser tão rápido assim. É por isso que vocês precisam ler antes, tá? Então, quem não está pegando a rapidez, leia antes. Porque senão a gente vai perder muito tempo fazendo coisa aqui de primeiro ano do ensino médio. Bom, então veja só. Eu poderia continuar fazendo esse negócio, levando ao cubo, mas é óbvio que eu não vou fazer isso, né? De modo geral, por indução finita,
Z elevado a N é igual o módulo de Z elevado a N cosseno de N θ mais I seno de N θ. Vocês conhecem a demonstração por indução finita? Alguém não conhece? Não. Não? Tá. Demonstração por indução finita funciona da seguinte maneira. Indução finita. Então você quer mostrar uma proposição que depende de N. E você quer mostrar que isso vale para todo N. Ou seja, para um número infinito de possibilidades. E aí o que você vai fazer é, com passos finitos, mostrar que isso vale para um N infinito. E a ideia é a seguinte. Mostrar... Peraí, deixa eu colocar aqui. Indução finita. Cadê? Bullet item. Mostrar que vale para N igual a 1. Pode ser. Deixa eu colocar mais também. 2. Qualquer número que você queira aqui, tá? Pode ser um número finito de valores. Finito. Mostrar que C vale para N, então vale para... Então, deixa eu ver. Certo? Se você conseguir mostrar essas duas coisas, então você mostrou. Consegue enxergar isso aqui? Você mostrou que vale para N. Sim. Igual. E agora você está mostrando que se vale para um N qualquer, vai valer para um N mais um qualquer. Mas se vale para N igual a 1, então vai valer para 2. Se vale para 2, vale para 3. Se vale para 3, vale para 4. Se vale para 4, vale para 5. Ou seja, vale para todo N. Tá? Vamos fazer para entender isso melhor? Vamos lá. Vamos usar que é a chamada fórmula de De Moivre. Essa aqui. Né? Beleza. Acertei 12 respostas. Ah, maravilha. Eu fiquei em quarto. Então foi por causa de velocidade, né? Então, vamos lá. Já mostramos que ela vale para 2, tá? Não, aqui. Já mostramos que ela vale para 2. Eita lasqueira. Paguei tudo? Não! Caraca, eu paguei tudo. Não acredito. O que eu fiz aqui? Não, não é possível um negócio desse. Não, peraí. Professor, tenta dar Ctrl Z. Já tentei. Eita. Peraí, mas tem como, peraí. Caraca, se eu não salvar. Aí eu perco uma merreca qualquer, tá? Caraca, quase que me lasco. Olha só, perdi tudo. Que bosta. Ah, caramba. Tá, eu vou dar um coisa e depois eu coloco isso que eu já tinha colocado, tá? Eu nem sei o que eu fiz pra poder acontecer isso. Que merda. Então a forma de De Moivre é essa aqui. Z, chame módulo de Z igual a ρ, a R. Então, Z elevado a N vai ser igual a R elevado a N cosseno de N θ mais I seno de N θ. Pronto. É a forma de De Moivre. Putz, que merda, cara. Ainda bem que eu vinha salvando. Se não tivesse vindo salvando, acabou. Já ficou acabada a aula. Vamos. O que então é a indução finita? A indução finita vamos nesse troço de novo. Nunca tinha acontecido isso, caramba. Professor, tem uns softwares que salvam automaticamente a cada intervalo de tempo. Talvez seja o caso desse, se você dar uma olhada nas configurações. Pode ser, pedir pra ele ficar salvando, né? Vou dar uma olhada nisso. Aí não corre esse risco. Vou botar pra salvar de 1 em 1 minuto. Pra não dar um absurdo disso. Pera aí, gente, tá só acabar aqui. Tô tentando, mas... Então é isso que a gente tá. Vamos aplicar isso aqui, né?
P1 e P2 são verdadeiros, né? P1 por definição, e P2 são verdadeiros. Essa é a parte que dá problema para vocês, tá? Assuma que vale para PN. Temos que mostrar. Pergunta a vocês. Isso aqui trouxe a vocês algum desconforto? Eu pensei que dá pra fazer isso pelo binômio de Newton, né? Ou não? Dá, só que aí fica mais difícil, né? Porque você vai ter que saber como se expressa o cosseno de n θ para qualquer n, né? Como é que é o cosseno de 3 θ? Ou o cosseno de 95 θ? Complicado, né? É. Então, por isso que eu acho que não funciona muito bem. Pergunta a vocês, hein? Isso aqui causa algum desconforto em vocês? Porque não era isso que eu queria mostrar? Que isso aqui vale para todo n? Agora eu estou dizendo assim, que vale para Pn. Ficou confuso. Aí, né? Mas isso aqui, olha só a estrutura. A estrutura aqui é a seguinte, que se, então, eu não estou afirmando que esse cara aqui vale. Eu estou dizendo que se ele, eu vou querer mostrar que se ele valer, este aqui, então, deverá valer também. Então, isso aqui não é dizer, eu não estou assumindo aqui o que eu quero provar. Eu estou dizendo o seguinte, suponha que vale para n. Então, eu vou poder colocar aqui, suponha. Suponha é o C. E agora vamos mostrar que vale para aqui, que é a conclusão. Então, suponha a premissa e prove a conclusão, tá? Então, temos que z elevado a n mais 1 vai ser o quê? Vai ser igual a z elevado a n vezes z, né? Isso é óbvio. Mas isso aqui é igual a r elevado a n cosseno n θ mais i seno n θ vezes r cosseno de θ mais i seno de θ. Oh, está difícil. Quando você faz essa multiplicação aqui, você obtém, o R é óbvio, né? R elevado a n mais 1, né? Não vou falar. Quando você faz aquela multiplicação ali, você vai obter exatamente cosseno de n mais 1 θ mais i seno de n mais 1 θ. E é a expressão para o n mais 1. Então, olha só. Eu escrevi isso aqui como isso, porque eu pressupus isso. Aí eu multipliquei pelo z. Quando eu fiz a multiplicação, eu caí nisso. Mas isso tudo aqui é exatamente a fórmula de De Moivre para n mais 1. Ou seja, se supusermos que vale para n, então mostramos que vale para n mais 1. Isso significa dizer o seguinte, como você mostrou que vale para 1, e você mostrou que sempre que valer para 1n, vale para o n mais 1, então se vale para o 1, vale para o 2. Se vale para o 2, vale para o 3. Se vale para o 3, vale para o 4. Então você consegue fazer uma indução. Você faz uma indução num número infinito de casos, mas você faz de uma vez só, porque você está usando símbolos, né, e não números, né? Entenderam ou não? Sim, ficou claro. Então tá bom, então tá aprovado, né? A forma de De Moivre. Professor? Oi. Então toda vez que na matemática a gente fala, então por esse padrão, a gente chega nessa conclusão, na verdade tem todo esse formalismo por trás, né? Quando você está com proposições, isso aqui é uma proposição, né? É uma proposição que depende de n, tá? Eu vou dizer que a proposição que está escrita aqui é a potência enésima de um número complexo é igual a r elevado a n, blá blá blá. Essa é uma proposição que depende de quê? De um número natural. Toda vez que você tiver proposições que dependam do número natural n, você pode usar o princípio, quase sempre, você pode usar o princípio de indução finita para demonstrá-lo, tá? Bom. Assim, eu quero obter, na verdade, as raízes, né? Assim, podemos agora pensa nesse número aí, e se tomarmos a sua
R elevado a R, né? Claro. Agora, quanto que vai ser esse troço aqui? A gente já viu que isso aqui é multiplicado por N, não é? Pela forma de demoado, né? Então, isso aqui vai ser cosseno de θ mais 2kπ. Mais I, seno, θ mais 2kπ. Mas quanto que é um ângulo mais 2kπ? Uma trigonométrica. O seno e o cosseno dele é igual a ele mesmo. Seria igual a ele mesmo. Tá certo? Então, o que eu vou chamar de Z? Mas eu vou fazer assim. Chamar esse cara de Z elevado a N. Esse cara aqui é C. Aqui eu tirei a raiz enésima, né? Chamar esse cara aqui de... Não, deixa eu ser W mesmo. Peraí. Esse W é a raiz enésima de Z. Tá. Eu tô tomando W elevado a N. Tá. W elevado a N tá tirando, tá dando Z, né? Então, ou seja... Certo? W elevado a N igual a Z, porque W é igual a raiz enésima de Z. Agora ainda falta só uma consideração. Quem são os Ks? Cada hora eu faço um traço diferente. Aí você tem que ver quais são os números que vão dar diferente, tá? Então você tem θ sobre N mais 2kπ sobre N, né? Temos o seguinte, ó. O que isso indica? E temos funções trigonométricas disso, né? Deixa eu colocar aqui funções trigonométricas. O que acontece se o K for igual a N? Vai sobrar só 2π. Exatamente. Que é a mesma coisa que θ sobre N, né? Isso. Muito bem. Se K for igual a N mais 1, então vai ficar assim. θ sobre N mais 2 N mais 1, né? E sobre N. Mas isso aqui nada mais é que... Nossa, de novo, meu Deus. Agora, né? Que é a mesma coisa que para K igual a 1, né? Porque esse cara aqui não interessa, porque isso aqui é uma volta completa. Certo? Ou seja, a partir do K igual a N, você começa a repetir os valores. Então, vou colocar isso aqui. De modo geral, assim, vamos concluindo aqui. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Bom, aí, claro que uma das raízes nós já sabemos, né? É 3.
Vamos colocar aqui a raiz cúbica de 3, de 27. Qual é o módulo do número complexo 27? O 27 é um número complexo, né? Não tem I. É 27. Exatamente. Então, isso aqui vai ser o raiz cúbica 3, né? Que é a raiz cúbica do 27, né? Parte real, lembra-se, tá? Por vezes. Vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso mais rápido. Percebe que o meu 3 veio daqui, né? Tá? Aqui. Beleza. O teta. Tem que achar o teta, né? Mas quem é o teta? Teta é 0. Teta é 0, exatamente. Todo mundo viu isso? Né? Ele tá sobre o eixo real. Acho que não peguei. Exatamente. E aqui é 3. Pra cá. Igual a 0, 1, 2. Ó, é isso. Ah, mas quanto é isso? Sei lá quanto é isso. Professor, Querem saber, tá? você poderia só dar uma explicada rápida por que tá T0 mesmo? Porque ele tá em cima, o 27 é um número real, ele tá em cima da reta real. Ah, tá. Né? Então, se ele tá em cima da reta real, eu paguei aquele meu gráfico que tinha aqui, mas o teta seria 0, tá? Então, isso implica o quê? Que você tem um que é 3, porque quando o teta foi igual a 0, isso aqui é 1, isso aqui é 0. Mas você tem mais duas raízes, né? De modo que 3 vai ser cosseno de 2π sobre 3 mais I seno 2π sobre 3. E a outra, a última, vai ser cosseno de 4π, né? 4 mesmo? Isso. Sobre 3 mais I seno 4π sobre 3. Tá? É claro que daria para colocar isso aqui em termos de valores, né? Mas eu não vou dar menos meio e tal. Não precisa disso. Então, vamos colocar. Ou 3. Ah, perdão, tem um 3 aqui, né? Multiplicar pelo 3. Aí fica 3. Aí eu calculo esse cara aqui. Raiz 3 sobre 2. E o outro vai dar 4. Menos meio. Menos. E raiz de 3 sobre 2. Eu não fiz conta, tá? Porque eu sei de uma coisa. Ops, o que eu fiz aqui? Ué, eu apaguei o outro? Ah, eu parei. É o colchete que tá errado aqui, tá aí. Professor, então o K ele vai até o N anterior de 3? Isso, exatamente, sempre. Então ele foi até o 2, né? Então, olha só. Mas por que eu fiz desse jeito aqui? Porque tem uma coisa nos números complexos. Deixa eu só colocar esse gráfico aqui, porque esse gráfico tá tão bonzinho que eu vou colocar aqui, depois eu completo, né? Vocês lembram que eu perdi o troço lá? Mas eu vou colocar o gráfico aqui, tá? Depois eu volto aqui e arrumo. Tá arrumando aqui depois que acabar a aula. Então, raízes complexas do 3. Vamos lá colocar aqui. Raízes complexas do 3. Do 3 não, do 7. Como eu não vou achar, né? Não vai do 3 mesmo. Raízes complexas. Raízes cúbicas complexas. Raízes cúbicas complexas de um número real. Vamos ver se eu consigo dar sorte aqui. Achei. Achei, inclusive, do próprio. 27, eu acho. Sei lá. Não, é da unidade, mas tudo bem. Vai dar para perceber que é a mesma coisa, parecido. Que pode ser representado esse aqui são as raízes cúbicas de menos 1, tá? Eu acho. Não, de menos 1, exatamente. Raízes cúbicas de menos 1. É isso? Tem o menos 1, né? E esses dois caras aqui. Então, se for 3, vai dar aqui. Olha só o que acontece. Dá um triângulo equilátero, tá? Equilátero. Isso é bastante interessante. Ou seja, os polígonos regulares podem ser representados por raízes de uma equação, de um número complexo, tá? Raízes enésimas de um número complexo. Deixa eu ver. Para ter que parar, né? Porque já acabou o tempo. Bom, a gente para por aqui.